Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Vocês estão bem? Não, eu também estou bem, graças a Deus. Que bom estarmos juntos novamente para falarmos com Deus, cultuarmos o Senhor. Que louvor maravilhoso que foi. E agora é o momento de Deus falar conosco através da sua palavra. Então, esteja atento para aquilo que Deus vai falar ao seu coração, amém? Eu costumo dizer que nós precisamos sempre ter uma expectativa santa de que Deus vai falar com a gente, okay? Então tenha essa expectativa, e Ele está aqui, e a sua palavra ela não volta vazia enquanto não fazer aquilo que apraz ao Senhor, ok? Abra comigo, mesmo assentado, mas com reverência aí ao Senhor, abra comigo em João capítulo 8, Evangelho João capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Ok, deixa aberto aí. Quero primeiro relembrar com vocês alguma coisa da semana passada. No último sermão, nós vimos que Jesus se encontrava em pleno debate e polêmica com a liderança judaica de Jerusalém, porque a cultura de Jesus se distinguia da cultura do povo entre a qual ele estava. E essa cultura de Jesus era diferente, porque em primeiro lugar Jesus veio do céu, e em segundo lugar, porque o seu ensino ele não tinha nenhum paralelo com o terrestre, era algo superior, era muito superior do que o terrestre. E é por isso que os mestres daquela época viviam enciumados, de maneira que pela autoridade que Jesus ensinava, eles tinham ciúmes da maneira que Jesus ensinava e da autoridade que Jesus tinha nas suas palavras. E eu quero deixar um princípio muito importante já, antes de ler aqui o texto que nós vamos começar, nessa fala minha. Um princípio para nós cristãos, que nós não podemos nos moldar à cultura deste mundo. Não somos amigos desse mundo. Coloque isso na sua cabeça. Não somos amigos desse mundo. O mundo, ele nos odeia. Nós somos pessoas não gratas, porque nós somos discípulos de Jesus. E assim como perseguiram o mestre, perseguirão qualquer um que tentar seguir os passos do mestre de perto. Tiago, ele nos diz o seguinte, em capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, uma palavra dura, mas é uma verdade, diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Tiago repete dizendo: se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E aqui na minha fala eu quero fazer um alerta para todos nós sobre um mal que tem invadido as nossas igrejas, que é o pensamento progressista, que tem maculado o verdadeiro evangelho. Guardem essas palavras no seu coração. Existe atualmente uma guerra entre o cristianismo bíblico e o que se denominou o cristianismo progressista. Esse cristianismo progressista surgiu nas salas dos seminários, infiltrou-se nos púlpitos de milhares de igrejas e tem sido propagado pela mídia liberal. Essa ideologia serve apenas para lançar dúvidas e minar os princípios fundamentais da palavra de Deus. A citação do apóstolo Paulo cabe muito bem aqui, e ele lembrou os seus irmãos que havia um outro evangelho sendo pregado, quando ele advertiu os Gálatas, no capítulo 1, versículo 7, que diz: algumas pessoas têm perturbado, querendo perverter o evangelho de Cristo. E sem medo de errar, meus irmãos, eu digo que o mesmo se aplica aos defensores do cristianismo progressista. Eles enganosamente promovem o que acredito ser
claramente outro evangelho. Esse cristianismo progressista, meus irmãos, não é o evangelho de forma alguma. Não tem nada a ver com o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. E isso não resulta em nada além de confusão espiritual, de caos no meio do corpo de Cristo. Esse cristianismo progressista, ele promove a divisão do corpo de Cristo, promovendo e negando as verdades da Bíblia. Por exemplo, um dos pensamentos progressistas, embora as escrituras digam claramente que o casamento é entre homem e mulher, os defensores do cristianismo progressista distorcem essa verdade da palavra de Deus sobre a sexualidade e se concentram em tendências sem sentido, em identidade de gênero, na cultura que está sendo reservada. E negam então a distinção do sexo feita pelo próprio Deus. Em vez disso, inventam seus próprios padrões equivocados, não guiados pela palavra de Deus, e influenciados então por uma cultura degradante que abraça movimentos como casamentos gays, que acabam influenciando as crenças por essas crenças do que pela palavra de Deus. Outro exemplo, meus irmãos, desse pensamento dos cristãos progressistas são as pautas raciais, esses autodenominados cristãos progressistas esquecem que o maior problema do homem não são a raça, a cor, as coisas. O maior problema do ser humano é o pecado. O cristianismo progressista falha em ver as consequências desastrosas do estado de depravação do homem na humanidade por conta do pecado. E qual o perigo disso, meus irmãos? O perigo real de seguir as linhas do cristianismo progressista é que esse cristianismo levará essa pessoa para o inferno. E eu sei que é duro falar isso, meus irmãos, mas é a verdade. Amar as trevas mais do que a luz terminará na eternidade no inferno. Por isso, tome cuidado, querido irmão. Se você tem embarcado nessa barca furada desse conceito de cristianismo moderno, ter a palavra de Deus como sua regra de prática e considerá-la infalível, é o que vai salvaguardá-los de cair nesta armadilha. Fecha parênteses. Nós vimos também Jesus que tinha uma visão acerca do tempo diferente. Na semana passada falamos sobre isso, de que nós temos. Enquanto nós focalizamos na quantidade de tempo, Jesus, ele usava o seu tempo, toda a sua oportunidade, o tempo que ele tinha para glorificar a Deus. E mais então, no finalzinho, Jesus entra em choque, porque ele provoca muita hostilidade através da sua palavra, que era verdade e que ele falava. As pessoas o hostilizavam, o odiavam, e ele reprovava o mundo. E ele não deixou de falar a verdade por conta dos seus seguidores, e muitos o abandonaram. Esse foi o contexto da semana passada. Nessa passagem que nós vamos ler, meus irmãos, o verso 1 diz que então cada um foi para a sua casa. E se você olhar na sua Bíblia aí, do verso 1 ao verso 11 tem um cochete, não tem? Pode ver aí, separando. Tem na sua Bíblia? Porque, queridos irmãos, esse pedaço, essa perícope aqui, se deve ao fato de que durante décadas, ao longo dos anos, principalmente desse século, houve uma discussão se essa passagem ela pertencia realmente ao Evangelho de João, ou se ela foi escrita por alguma testemunha daqueles dias, ou se foi um acréscimo posterior. Os estudos mais recentes daqueles homens que estudam, há um consenso de que ela sim foi escrita por uma pessoa que foi testemunha ocular, e ela foi inserida então nesse contexto por João ou por qualquer outro dos seus seguidores, ou então ainda por um líder da igreja, e que devemos considerá-la reconhecida por ser, independente se foi João ou não, por ser inspirada por Deus, reconhecida como inspirada por Deus.
Então, no verso 1 diz que todos foram para a sua casa. A liderança judaica estava angustiada, porque aqueles homens foram enviados a Jesus para prendê-lo, vocês lembram a história? E eles voltam dizendo: nós não podemos prendê-lo, porque ninguém fala como ele fala. Então os fariseus, frustrados, discutiam entre si o que poderiam fazer, e alguns acabaram aceitando a visão, a mensagem do mestre, e os fariseus indignados, então, percebem que nada mais podem fazer, e cada um vai para a sua casa. E à medida que as pessoas vão embora, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, que é separado de Jerusalém por um vale, e ele vai para lá. Não se sabe se existia alguma casa ali, mas sabemos que ele ali ele se retirou da cidade naquele momento, talvez pelos riscos da multidão, pelos riscos de ele ser morto, sabendo ou ser preso. Ele tinha consciência que ele iria morrer, ele não saiu fugido, ele estava ciente que ele iria morrer, mas não era aquele tempo que ele deveria passar por isso. Então ele sai de Jerusalém, e ao amanhecer, diz o texto, ele aparece no templo. Ele volta à cidade, e essa festa era uma festa judaica que era comum que os rabinos ensinaram as escrituras, e Jesus, como era dedicado, ele volta então e começa a ensinar no templo novamente a multidão carente de ensino. Jesus não tinha credenciais exigidas pela liderança judaica para ensinar. Ele não frequentou nenhuma escola, nenhum seminário teológico em Jerusalém, não havia feito estudos oficiais da lei mosaica, do Mishra, do Talmud. Ele não aprendeu aos pés de nenhum desses homens, mas Jesus vai ganhando simpatia e vai crescendo então os seus seguidores, e as pessoas vão sendo tocadas, e assim como seus seguidores vão crescendo, o ódio dos judeus pela vida dele também vai se crescendo, e eles querem dar um golpe, eles querem matar Jesus. E aí então vem esse texto que nós vamos ler agora, que é o texto que nós vamos trabalhar. Acompanhe comigo na sua Bíblia, João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo esta palavra, esta resposta, os acusadores, pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe a mulher: Onde estão aqueles que o acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que ela possa trazer, Senhor Deus, aos nossos corações a verdade de maneira clara, reveladora, que possamos nos espelhar na sua conduta, de forma que possamos ser homens e mulheres de Deus, que possamos aprender nesse momento, que o Teu Santo Espírito potencialize essa palavra em nossas mentes, para que cada um possa entender da maneira que o Senhor quer falar com cada um, e que possamos sair daqui, Deus, melhores,
do que como entramos. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa noite é as 3 condutas. Queridos irmãos, se você notar, esse grupo de fariseus e escribas estavam chegando a Jesus. Os escribas são os mestres da lei, eram intérpretes da lei, oficiais da lei, e eles chegaram a Jesus com uma mulher que foi surpreendida em adultério. E eles têm uma colocação diante de Jesus, colocam algo diante de Jesus, uma questão legal e uma questão teológica. Eles trazem uma mulher que pela natureza do pecado tinha que estar acompanhada de alguém, de um homem, mas não veio só o homem, não veio o homem, vem só a mulher. E é possível que esse homem tenha fugido, talvez, não sei, ou então só pegar a mulher mesmo. Então eles fazem a Jesus uma pergunta. João 8, versículo 5 diz: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? O desencadear dessa conversa, meus irmãos, revela 3 posturas diferentes em relação à prática da espiritualidade, que qualquer um de nós podemos trilhar o caminho dessas 3 posturas. Eu quero analisar essas 3 posturas. A primeira postura, meus irmãos, é a da mulher adúltera. Ela foi pega no adultério. A festa tinha acabado. Lembra-se que era o último dia. Jesus se coloca em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Então a festa já tinha acabado, as caravanas já haviam sido dispersadas, o povo que tinha vindo de todas as cidades, vilas e campos e permanecido ali uma semana morando em cabanas improvisadas, já estavam enrolando ali as tendas para voltar para suas casas. E essa mulher aproveitou então o burburinho da multidão para dar vazão aos seus desejos e cair nas teias do pecado. Eu fico pensando, meus irmãos, que essa história, a história dessa mulher, é a história de muitas pessoas que acabam flertando com o mal e se enrolam na teia do pecado e estragando as suas vidas e até mesmo perdendo-as. Eu lembrei do exemplo daquele moço, jogador de futebol de São Paulo, que foi assassinado aqui em Curitiba, em São José, porque em um momento de euforia e bebedeira, tirou uma foto na cama de uma mulher casada e foi penalizado com uma morte com requintes de crueldade. Vocês lembram dessa história? A Bíblia diz que essa mulher era casada. A palavra grega, meus irmãos, que é usada para adultério é moikeia, que quer dizer, que descreve uma relação extraconjugal. Essa mulher, queridos irmãos, violou os votos da fidelidade conjugal. Ela quebrou a aliança, ela feriu a lei de Deus, ela transgrediu o 7º mandamento. E naquela época, meus irmãos, uma mulher casada que viesse cometer esse tipo de atitude, a ordem era que ela perdesse a sua vida. Embora não se indique a maneira que deveria ser, aqui eles disseram que ela apedrejada, mas não se dizia, mas a punição devia ser aplicada. Ela deveria morrer, não só ela, mas também a pessoa que foi encontrada com ela. O adultério era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção dos judeus, meus irmãos. Os rabinos diziam que todo judeu deveriam morrer antes de cometer a idolatria, o assassinato e o adultério. E essa mulher, ela foi flagrada no ato do seu pecado e ela não tinha desculpa. Não havia como fugir, ou negar o seu envolvimento sexual com outro homem. Há muitas pessoas que praticam esse adultério, que mentem, que enganam, que escapam momentaneamente. Eu falo momentaneamente porque eu costumo dizer que o diabo ele faz a panela, mas ele não faz a tampa. Uma hora a casa cai e o que está em trevas virá à tona. É isso que Lucas capítulo 12, versículo 2 diz: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Mas não era o caso dessa mulher. Ela foi pega no ato
E ela foi levada a homens, pelos homens, arrastada à força, humilhada publicamente. Os seus acusadores não a trataram com dignidade. Aliás, quando você está embaixo, o mundo que te jogou lá embaixo, o mundo que você adorou e caminhou e te jogou lá embaixo, ele é o primeiro que vai te pisotear. Não espere misericórdia. Aparece gente de tudo quanto é lado, não para te ajudar, mas para te afundar ainda mais. Eu estava pensando no Neymar, né? O Neymar machucou lá o tornozelo. Quantas pessoas se levantaram e esqueceram daquilo que ele fez, daquilo que ele é, e xingando e dizendo um monte de coisa. O mundo é assim. O mundo sempre vai apontar o dedo para te derrubar cada vez mais. E esses homens não viram essa mulher como uma pessoa que tem nome e sentimentos, mas apenas como um caso. Eles levaram-na para o pátio do templo, um lugar público, colocaram-na diante da multidão, na frente de Jesus, humilharam-na, esmagaram-na emocionalmente. Essa mulher caiu no tribunal da lei. Esse tribunal não tem nada a ver com a graça, meus irmãos do Senhor. Ela cometeu um pecado passivo de morte, e a lei de Moisés previa a morte para ela e para o homem, flagrados nesse adultério. Só para vocês terem conhecimento, Levíticos 20:10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Era a lei. Na tradição, no tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da opinião pública, ela é condenada como uma ninguém. No tribunal da consciência, ela é condenada por ela mesma, porque ela nem se defende. Ela própria era uma figura da miséria humana. Meus irmãos, se a sua conduta é como dessa mulher, querendo aproveitar os prazeres da carne, da vida, e assim como ela, você tem dado vazão aos seus desejos carnais, se você tem flertado com o pecado, eu aconselho imediatamente a mudar a sua conduta, para que não caia nas mãos dos acusadores, porque eles não terão misericórdia de você. A segunda postura, meus irmãos, é a postura dos acusadores. Nós vemos aqui cruéis acusadores. A partir do versículo 4, era uma festa em Jerusalém, onde os presentes estavam os escribas, fariseus, homens cheios de inveja de Jesus. Eles queriam matá-lo. Nós vimos isso no capítulo anterior. Queriam prendê-lo. Aliás, mandaram guardas prendê-lo, mas esses guardas não puderam. Eles ficaram furiosos. A conduta desses homens acusadores foi de hipocrisia, meus irmãos, porque a motivação desses homens não era o amor de Deus. Quando eles trouxeram aquela mulher para Jesus, não era porque eles tinham amor a Deus, ou zelo pela justiça, e nem paixão pela pureza, pela santidade. Eles muito menos tinham indignação contra o pecado, mas o desejo desses homens era confundir a Jesus, forçando-o a dizer palavras ou frases que pudessem servir de base para que eles pudessem prendê-lo, condená-lo ou até mesmo matá-lo. Os fariseus usavam da sua autoridade que eles tinham para condenar e não para restaurar. Eles eram detetives, não pastores. Eles foram extremamente grosseiros com aquela mulher e com Jesus. Em relação à mulher, eles não se importaram com ela, com a sua família. Ela era apenas um jogo sujo, uma peça de um jogo sujo contra Jesus. Ela foi usada com propósitos nefastos. Execraram-na publicamente apenas porque ela fazia parte da peça do jogo, as quais eles travavam para destruir Jesus. Em relação a Jesus, eles queriam apenas encontrar motivos para o acusar e matá-lo. E assim eles tentaram Jesus em 3 coisas contra ele. A primeira, eles tentaram Jesus contra a lei de Moisés. A segunda, eles tentaram Jesus contra a lei romana. A terceira, eles tentaram Jesus quiseram colocar Jesus diante de um dilema. E eis o dilema: se ele perdoasse e absorvesse a mulher
absolvesse, é que eu escrevi errado aqui, se ele absolvesse a mulher, ele estaria em oposição à lei de Moisés. E contra ele, poderia se argumentar então, queridos irmãos, que ele estava fomentando as pessoas a cometerem adultério. E se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, a sua credibilidade instantaneamente era eliminada e seria descartado como uma pessoa sem lei, como uma pessoa que é criminosa e poderia ser acusado de outras coisas. Agora, se ele mantivesse a lei de Moisés, dissesse sim, não, ela tem que morrer porque a lei de Moisés diz isso, ele não somente estaria apoiando uma atitude que naquela época, meus irmãos, era largamente impopular, não era aplicada na vida pública, não era uma coisa que aconteceu muito no passado, mas não naquela época. E o que é pior, teria sido difícil harmonizar o discurso de Jesus com essa atitude, sendo que ele era conhecido como uma pessoa que tinha compaixão pelos subjugados, pelos desacreditados, e ele tinha rapidez em perdoar e restaurar as pessoas. Se ele condenasse ela à morte, estaria também usurpando a atribuição do governo romano, porque os romanos haviam retirado, meus irmãos, dos judeus o poder de infligir penas capitais. Apenas quem podia mandar matar alguém era o imperador romano, o governante romano. Então, se em nome de Moisés ele pronunciasse essa sentença da morte a essa mulher e ela fosse executada, ele teria infligido os direitos exclusivos do governador romano, o único homem que poderia sentenciar alguém à morte. Então veja, meus irmãos, os acusadores eram extremamente inteligentes, mas eram hipócritas. A Bíblia diz: nós devemos cuidar, o mundo é sagaz, o mundo é inteligente. Eles professavam grande zelo e reverência pela lei, pareciam os guardiões dos oráculos divinos, santos homens que reverenciavam a lei, que cumpriam a fiel escritura, mas na verdade eles maquinavam em seus corações matar a Jesus. Na verdade eles zombavam de Deus, desrespeitando a lei que pareciam defender. Além disso, eles professavam uma grande preocupação para com a moralidade privada, pública, apresentando como defensores da família. Veja, essa mulher foi pega no adultério, gente que não pode permitir o erro, mas era tudo fachada. Eles queriam usar a situação para derrubar a Jesus. O próprio respeito que eles demonstravam a Jesus, chamando ele de mestre, de rabi, era algo falso. Enquanto nutriam nos seus corações ódio, eram falsos, traidores, mentirosos, estavam cheios de engano e de veneno. Não estavam interessados na mulher, não estavam interessados na lei, não estavam interessados na moralidade pública, não estavam interessados no cumprimento da lei. O que eles estavam interessados mesmo era pegar Jesus no contrapé. E eles não buscavam a glória de Deus, mas os seus próprios projetos dos seus corações. Maliciosos que eram, usaram a lei para tentar a Jesus, fizeram uma isca, uma armadilha. Eles usaram a lei divina para propósitos malignos. Sabe, meus irmãos, Satanás faz isso também, meus irmãos. Ele usa a palavra de Deus para tentar as pessoas, ele usa a palavra de Deus para confundir as pessoas. É isso que esse mundo tem pregado em muitas igrejas, pelo cristianismo progressista, verdades em meio a mentiras, meias verdades. Esses homens tinham o coração endurecidos, eles não conseguiam ver o pecado eles só conseguiam ver o pecado dos outros, mas não os seus próprios. Não buscavam a glória de Deus, mas a glória pessoal. Não estavam preocupados com a honra e o nome de Deus, mas com o seu próprio prestígio. Se revelaram parciais e preconceituosos, porque trouxeram apenas a mulher, talvez a parte mais fraca. A lei previa a morte também do homem, mas eles acusaram o mais fraco. E no fim, eles acabaram mais culpados do que a acusada. Eles tornaram-se acusados pela lei que eles defendiam. Eles foram declarados culpados no tribunal da consciência,
pela dureza do coração deles. Por isso cada um saiu andando, deixando Jesus e a mulher sozinho. A mulher saiu perdoada e eles acabaram ainda mais endurecidos. Ela saiu absolvida e eles saíram condenados. Irmãos, essa conduta é a conduta de muitos cristãos que vivem na religiosidade. São conhecedores da lei, mas vivem apenas de uma máscara. Vivem apenas de aparência. São santos no dia a dia, são santos na igreja, mas no dia a dia são discípulos de Satanás, acusadores, sem compromisso com o próximo, sem empatia para com aqueles que estão ao seu lado, mentirosos, idólatras. Estão dispostos a matar em seus corações aqueles que não se encaixam nos seus esquemas religiosos. Fugir da religiosidade. A terceira conduta, meus irmãos, é a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar um pouquinho para Ele. A sua conduta é uma conduta de misericórdia. Jesus, ele demonstra que só aquele que estava livre do pecado tem o direito de exercer o seu juízo sobre as faltas dos outros. Jesus havia advertido lá no Sermão do Monte que não devemos julgar, que não seremos, para não sermos julgados. Jesus falou que com a medida que julgássemos as pessoas, seríamos julgados. Ele alertou acerca do perigo de tirar um cisco do olho do irmão e não tirar a trave do seu próprio olho. Muitas vezes nós exigimos dos outros aquilo que nós não praticamos. Somos intolerantes com os outros, mas tolerantes conosco mesmos. Somos críticos com os outros, mas tolerantes conosco. Jesus, ele rasga o véu e demonstra o pecado dos seus acusadores. No versículo 7 ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Jesus podia ter tornado público os segredos do coração daqueles acusadores. Ele poderia ter exposto a condição deles diante de todos, mas ele guardou silêncio. Diante da acusação, ele passou a escrever no chão. Nós não sabemos que Jesus estava escrevendo, meus irmãos, se ele desenhou alguma coisa, mas comentaristas defendem que Jesus enfrentou esses sádicos tão seguros de si mesmo, com a lista dos seus próprios pecados. Versículo 8 diz que inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quando Jesus fala aqui, meus irmãos, se algum de vocês estiver sem pecado, essa palavra sem pecado, ela é bem significativa, porque no original, no grego, essa palavra fala sobre sem desejo pecaminoso. Então Jesus estava dizendo o seguinte para eles: olha, se vocês só podem apedrejá-la se nunca desejaram no coração fazer o mesmo que ela fez. Então Jesus vai lá e toca no nervo exposto aqui, na ferida deles, no farisaísmo, porque o religioso, o fariseu, ele aponta o dedo para aqueles que fazem aquilo que eles queriam fazer também. O pecado deles era pior do que o pecado daquela mulher. Ela estava envergonhada e sem coragem de levantar o rosto por causa do seu pecado, mas eles nutriam uma indiferença para com aquela mulher e inveja e ódio para com Jesus, ao ponto de tentarem matá-lo. Jesus aqui, meus irmãos, em relação a essa mulher, valoriza a lei. Ele expõe a gravidade do pecado dela, mas ama o pecador para restaurá-lo. E ele nos ensina aqui 3 verdades profundas. Primeiro, a lei é santa, o pecado é maligno, e o seu amor pelos pecadores é infinito. O grande problema, meus irmãos, é que muitos fariseus hipócritas acham que há uma luta entre a lei e a graça, que elas não se combinam, mas a lei e a graça, elas são complementares e não concorrentes. Ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas também ninguém foi salvo pela graça sem que tivesse sido convencido pela lei que é pecador. E Jesus expõe então os seus próprios acusadores, mas age de maneira diferente daqueles homens que expuseram essa mulher ao ridículo.
Jesus conhecia os seus pensamentos, sabia dos planos abomináveis que eles tinham no seu coração para matá-lo, mas ele não expõe, ele não denuncia o segredo desses homens. A derrota desses acusadores seria patente se Jesus fizesse isso, mas Jesus estaria lutando com as mesmas armas. Mas acusados pela própria consciência, eles se retiram, começando a debandada do mais velho, que evidentemente foram que fizeram os planos, aos mais novos, que seguiam até o último momento. Versículo 10 e 11, nós vemos aqui a postura da misericórdia de Jesus. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Ele veio não para condenar, meus irmãos, mas para salvar. A mulher merecia morrer, mas ele usa o seu poder para restaurar. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Ele veio buscar os doentes. O perdão não é barato. Jesus deu a sua vida, o seu sangue. Ele valoriza aquela mulher, chamando-a por um título honroso, o mesmo que ele chamou a sua mãe, quando ele diz mulher. O perdão, meus irmãos, ele não é um salvo-conduto para pecar. Jesus condenou a mulher, mas ordenou que ela abandonasse o estilo de vida pecaminoso, e com isso então Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Ele não diminuiu a gravidade do pecado dela, ele não disse que ela era inocente e sem pecado, que não tinha importância. Jesus tratou o pecado, não tratou o pecado com leviandade. Ele não mandou a mulher para casa como se nada tivesse acontecido, mas Jesus também não a condena. Somente Jesus, queridos irmãos, tem condições morais, tem de condenar aquela mulher, mas ele escolhe dar a ela a oportunidade de se arrepender. E Jesus ainda a encoraja, dizendo: vai. Ele está dizendo: volta à sua vida, não fique carregando os seus traumas, os seus recalques, a sua culpa. Vai, você está livre, perdoada, restaurada e com dignidade. E é isso que Jesus faz, meus irmãos, quando Ele exorta aquela mulher a não voltar a pecar. É isso que Ele faz em nossas vidas, quando Ele nos liberta. Ele diz: vá, viva o melhor, mas mantenha os seus olhos em mim. A natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e arrependimento e arrependimento, mas é arrependimento, é fruto digno de arrependimento. Arrependimento é mais do que um sentimento, é uma firme atitude de abandonar o pecado. O perdão de Cristo em sua graça, meus irmãos, não é uma desculpa para que possamos sair pecando, nada de incidência. Jesus aborrece o pecado, mas Ele abre uma avenida de obediência para essa mulher. E a lição aqui, meus irmãos, que fica é essa: que os mais santos são os mais misericordiosos, e não aqueles que apontam o dedo. 3 condutas distintas: conduta de aqueles que estão vivendo no mundo, nos seus prazeres, e acabam sofrendo por isso; conduta daqueles que estão dentro, mas são religiosos; e a conduta do Mestre, de misericórdia, que não culpa aquela mulher, mas a restaura e dá a ela uma oportunidade de viver uma vida santa. Que nós possamos, queridos irmãos, assim começamos como Jesus, estender as nossas mãos de graça para aqueles que estão ao nosso lado. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, por gentileza.